Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia. A vida com mais estilo. No programa de hoje você vai ver uma reportagem especial sobre a entrega de equipamentos na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. E no quadro A Voz da Igreja, Dom Levi Bonato fala sobre a vocação laical. Começa agora o nosso encontro semanal. Aconteceu na última terça-feira, no pátio da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, a cerimônia de entrega de 3 aparelhos de respiração mecânica e um aparelho de ultrassom portátil doados pelo Vaticano. Os equipamentos foram entregues pelo representante italiano Antonio Guizzetti. Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, desde 1936 a serviço da vida. Fu una richiesta da parte dei vescovi Foi uma solicitação da parte dos bispos al Vaticano ao Vaticano, che hanno presentato al Vaticano la situazione drammatica que apresentaram ao Vaticano a situação dramática che il paese stava vivendo a raiz della pandemia. que o país está vivendo por conta da pandemia. Il Vaticano ha preso a cuore questa richiesta, questa sollecitudine O Vaticano tomou no seu coração, acolheu essa solicitação e identificato identificou in COP, che è una organizzazione sin finalidades de lucro italiana de organizar toda la missione. e através de uma organização que se chama COP. COP, Esperanza. É uma esperança, é uma organização sem fins lucrativos. Allora noi abbiamo identificato benefactores individuales, personas, Nós identificamos algumas benfeitores para as doações che hanno posto molti soldi, che hanno messo molti que soldi, hanno investido muito dinheiro. stiamo parlando di milioni di dollari, Estamos falando de milhões de dólares che hanno permesso di comprare quell'attrezzatura che è la migliore attrezzatura che c'è nel mercato. que nos permitiram a compra daqueles equipamentos que são os melhores do mercado. Um agradecimento especial a todos vocês que estão nos ajudando a atravessar esse momento. E é neste momento que nós estamos recebendo este presente do Vaticano. Esse presente é nosso, esse presente é de vocês, esse presente é da população. População essa que merece o atendimento que estamos fazendo aqui, com amor, com carinho, com conhecimento e com transparência. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos falar hoje da vocação laical. E essa vocação, vamos dividir assim em 2 aspectos, para ficar mais fácil a compreensão e também o entendimento. Podemos chamar de vocação laical aquela vocação onde a pessoa não se consagra a Deus, né? E vive então no meio do mundo, no meio da sociedade, uma vocação cristã radical também, uma vocação cristã voltada para ajudar os outros, voltada principalmente para a sua santificação. Hoje há muitos leigos fazem isto. Muitos leigos procuram a santidade no meio do mundo, sem nenhum tipo de consagração. Por exemplo, o Opus Dei hoje é isso, são pessoas, são profissionais, são pais de família que buscam a Deus, que buscam santificar-se no meio do mundo, sem ter nenhum tipo de consagração. Então essa é uma vocação laical. Também tem a vocação laical, onde as pessoas fazem alguns votos privados e vivem no meio do mundo também uma vocação laical. Essa vocação, então, eles vivem no seu trabalho, são pessoas que trabalham, que têm um trabalho profissional e pertencem normalmente a algum instituto secular. Então também se chama de vocação laical as pessoas que têm essa vocação, que estão no instituto secular
porque elas não usam hábito, elas não usam nenhum sinal de que pertencem a esse instituto, né? Mas elas trabalham, né? A vocação laical é muito importante porque o leigo ele está inserido no meio da sociedade. O lugar próprio do leigo é a sociedade. Então, ele estando na sociedade, ele vai realizar o seu trabalho de evangelização, ele vai realizar o seu trabalho missionário com aqueles colegas de trabalho que o rodeiam. Então, esse leigo vai chegar a lugares onde os padres, os bispos, os diáconos, onde a igreja, vamos dizer assim, na sua forma de organização, não consegue chegar. Então, esses leigos, sim, não é que eles cheguem a esses lugares, eles já estão nesses lugares, né? Então, assim, um leigo que se consagra a Deus nesses institutos seculares ou no Opus Dei, ele não entra na sociedade para fazer um apostolado, para fazer a sua missão. Ele já está lá, porque ele é um profissional, ele é um advogado, é um engenheiro, é um professor, é um bancário, que no seu trabalho profissional vai então evangelizar os seus amigos. É verdadeiramente também uma vocação, porque é um chamado de Deus a que as pessoas façam então esse tipo de apostolado, realizem esse tipo de missão no meio do mundo. Entre todos esses tipos de vocação que nós vimos, com certeza nós vemos aí também que, através do chamado de Deus, a igreja vai se estruturando. Assim como nós precisamos do padre, precisamos do religioso, precisamos das famílias bem estruturadas e também precisamos, hoje mais do que nunca, dos leigos atuando na sociedade. A Arquidiocese de Goiânia parabeniza os aniversariantes da semana. No dia 29 de agosto, os padres Amauri Alexandre Alves, Antônio Edson da Mota, João Carlos dos Santos e Frei Ednilson comemoram seu aniversário natalício. No dia 31, Padre Adriano José dos Santos celebra 12 anos de ordenação presbiteral. No mesmo dia, Padre José Pinheiro comemora 26 anos de ordenação sacerdotal. No dia 2 de setembro, Padre Arthur da Silva Freitas celebra mais um ano de vida. No dia 3, Padre Marcelino da Costa comemora seu aniversário natalício. Querido irmão, querida irmã, eu quero convidar a você para participar conosco neste ano de 2020 do 7º Seminário de Comunicação Social, que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de outubro. Este ano, nosso seminário terá um formato todo especial. Ele será realizado totalmente de forma virtual. E com conferencistas do Brasil e também do exterior, nós vamos refletir sobre o seguinte tema: mídia e religião, as novas concepções de relação com o sagrado. Durante esse período, durante a pandemia, nós meditamos bastante sobre como a comunicação teve um impacto tão grande na sociedade, também na religião, de forma que alterou também a nossa relação com o sagrado, a relação com o mundo, conosco e também com as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu convido você a participar nos dias 22, 23 e 24 de outubro do nosso 7º Seminário de Comunicação. Muito em breve, nós vamos informar a partir de quando as inscrições poderão ser feitas e como poderão ser feitas. Então eu conto com a sua presença para o nosso 7º Seminário de Comunicação, Mídia e Religião, as novas concepções de relação com o sagrado. Te espero. Fique com Deus. Em torno de Cristo se reuniam muitas pessoas, as quais ele fez seus discípulos. Dentre eles, Jesus chamou alguns para estar mais próximo, os apóstolos. Por que Jesus chamou os apóstolos?
Os apóstolos foram formados especialmente por ele, a quem confiou diversas tarefas. Os enviou para proclamar o reino de Deus e para curar os doentes. Foi apenas a estes 12 apóstolos que Jesus confiou na última ceia uma nova missão: fazer isto em memória de mim. Os apóstolos se tornaram testemunhas da ressurreição de Jesus e que dá a garantia da verdade. Eles continuaram a missão de Jesus após a sua morte e escolheram bispos para seus sucessores. Os sucessores dos apóstolos partilham ainda hoje o pleno poder transmitido por Jesus. Eles guiam, ensinam e celebram a liturgia. A união dos apóstolos se tornou o fundamento da unidade da Igreja. Por meio da imposição das mãos, os apóstolos transmitiram aos seus sucessores, os bispos, o seu envio, os seus plenos poderes. E assim é até hoje. Entre os apóstolos ainda se destaca Pedro, a quem Jesus concedeu uma especial autoridade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deste lugar especial de Pedro entre os apóstolos é que deriva o ministério papal. Participe do quadro As Razões da Fé. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal 99971 1422 ou pelo direct do Instagram que agora aparece na sua tela. Tire as suas dúvidas e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. Neste tempo do Covid-19, muitas das nossas comunidades estão tendo experiências dolorosas com a perda dos seus pastores e de entes queridos, de várias pessoas. Recentemente, tivemos uma figura conhecida, Dom Henrique Soares, que faleceu e que teve um movimento muito grande e esperado nas nossas redes sociais. E também nas nossas dioceses, tantos padres têm partido. Aqui na Diocese de Goiânia teve o Padre Fiorenzo e acredito que quem está assistindo de outra diocese também sabe de outras histórias. Essa experiência de se sentir órfão hoje vai nos ajudar a refletir sobre a missão e a identidade do padre. Num sermão sobre São João Batista, Santo Agostinho dizia assim: se João se anunciasse a si mesmo, Zacarias não abriria a boca. Solta-se a língua porque nasce aquele que é a voz. Com efeito, quando João já anunciava ao Senhor, perguntaram-lhe: quem és tu? E ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. João é a voz no tempo. Cristo é desde o princípio a palavra eterna. Esse texto, um sermão de Santo Agostinho, que está presente na liturgia das horas, exatamente no dia da Natividade de São João Batista, foi assumido pelo Papa Bento XVI, na época cardeal, refletindo sobre o sacerdócio, porque ele entendia que Santo Agostinho via aqui, na figura de João Batista, um precursor do sacerdócio católico. A relação entre a voz e a palavra ajuda a entender a reciprocidade entre o sacerdote e Cristo. Porque a voz manifesta aquela palavra tantas vezes escondida no nosso coração. E mesmo que a palavra seja mais importante do que a voz, sem a voz não é possível que essa palavra tantas vezes escondida dentro de nós possa ser comunicada às outras pessoas. O principal é a palavra que permanece, é o Logos, como diz João no prólogo do seu Evangelho. Mas essa palavra eterna, imortal, ela depende de uma voz frágil e temporal para ser dita. E a missão do sacerdote, ela é evidenciada por essa figura de João Batista, que foi uma voz, foi essa voz da palavra. Porque, no final das contas, a missão do sacerdote é ser a voz desta palavra. E como João Batista, afirmar para si mesmo: eu devo diminuir e ele crescer. A voz não tem outro sentido senão abrir o espaço para que a palavra cresça e então desaparecer. É muito interessante porque numa só imagem, o cardeal Ratzinger, e Santo Agostinho também, vem a grandeza e a miséria, a grandiosidade, o tamanho do sacerdócio, mas também a sua fragilidade, a sua pequenez. O sentido da vida de João Batista e do sacerdote é cada vez mais se configurar essa palavra, se tornando essa voz,
essa voz qualificada para pronunciar Jesus para as pessoas. Numa entrega total que vai consumar, que vai consumir toda a sua existência. A partir dessa imagem é possível então entender um documento da Igreja, Presbyterorum Ordinis, número 4, que diz que o primeiro dever do sacerdote, do presbítero, é anunciar a todos o Evangelho. É importante entender o que significa que esse Evangelho e essa palavra não são simplesmente palavras ditas, mas é a palavra de Deus que se fez carne. É Jesus Cristo que veio até nós demonstrar, revelar o amor de Deus pela humanidade. Essa palavra de Deus que é Jesus, ela fala, ela se cala, ela ensina, ela cura, salva, sofre, vive tudo que era possível ao homem, menos o pecado. O sacerdote é chamado a se assemelhar a essa palavra encarnada, sendo voz dela. Não só pelas palavras, mas pelos sinais. Porque sinais e palavras são inseparáveis em Jesus. Porque Jesus é a palavra encarnada. Ele é a palavra que se manifesta por palavras, por obras, pelo silêncio. Quando então meditamos a partir dessa reflexão sobre os 3 munos do sacerdócio, tudo faz mais sentido. Quando o padre celebra os sacramentos, ele deve ser essa voz, esse corpo que se oferece junto com Jesus a Deus e à Igreja. Uma entrega total que é continuação da entrega total da palavra de Deus por nós. Quando ele prega com as palavras e a vida, ele se torna a voz dessa palavra de Jesus, que deve estar no centro e que também para ele tantas vezes gera desconforto, chama a conversão e ao mesmo tempo traz alegria e sentido para a vida. Quando o padre cuida do seu povo como pastor, quando faz caridade, quando reza, quando faz o descanso necessário para servir melhor, em todos esses momentos, ele está procurando ser essa voz que precisa desaparecer para Cristo aparecer. Esse abandonar-se do sacerdote para que Cristo apareça é aprendido do próprio Jesus, que não veio revelar a si mesmo, mas tudo aquilo que o Pai lhe revelou. Pela encarnação, então, podemos compreender melhor que Deus escolheu tocar nós, homens e mulheres, não simplesmente por realidades espirituais, pelo Espírito apenas, mas por realidades visíveis, por realidades materiais, por pessoas concretas. Por tantas vozes de sacerdotes e tantas pessoas que são vozes fortes, santas, que parecem evidenciar tão claramente a palavra de Deus, mas também por tantas vozes, às vezes frágeis e pecadoras, que parecem dificultar até mesmo escutar essa palavra. E quando essa voz chega ao fim da vida, quando é tempo de se silenciar para entrar na eternidade, como aconteceu com tantos que dissemos hoje, tantos padres queridos que já nos despedimos, devemos lembrar dessa imagem da voz e da palavra. Lembrando disso, agradecer a Deus por tantas vezes que esses homens de Deus foram instrumentos para que a palavra de Deus chegasse até nós. Eu sempre lembro, e mexe muito comigo, a liturgia das horas, no dia que nós celebramos um santo pastor, seja um bispo, um padre, que tem uma oração dos fiéis que reza assim, para Deus: sois vós a herança dos santos pastores. Esses homens deram a vida para que nós tivéssemos por herança Deus mesmo. Deus é o que eles nos deixaram de testamento, o que eles nos deixaram de dom, com a sua vida, com a sua doação. Nós possamos valorizar essa herança, essa palavra dada, que vale mais do que qualquer ouro, prata, qualquer bem material, qualquer riqueza deste mundo. Então hoje, agradeça a Deus pelo padre que ele lhe deu como amigo, pároco, vigário, mas também agradeça ao padre pelo Deus que ele sempre lhe dá com a sua vida, com a sua voz. A Arquidiocese de Goiânia parabeniza os aniversariantes da semana. No dia 29 de agosto, os padres Amaury Alexandre Alves, Antônio Edson da Mota, João Carlos dos Santos e Frei Ednilson comemoram seu aniversário natalício. No dia 31, Padre Adriano José dos Santos celebra 12 anos de ordenação presbiteral. No mesmo dia,
Padre José Pinheiro comemora 26 anos de ordenação sacerdotal. No dia 2 de setembro, Padre Arthur da Silva Freitas celebra mais um ano de vida. No dia 3, Padre Marcelino da Costa comemora seu aniversário natalício. Querido irmão, querida irmã, eu quero convidar a você para participar conosco neste ano de 2020 do 7º Seminário de Comunicação Social, que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de outubro. Este ano, nosso seminário terá um formato todo especial. Ele será realizado totalmente de forma virtual e com conferencistas do Brasil e também do exterior. Nós vamos refletir sobre o seguinte tema: mídia e religião, as novas concepções de relação com o sagrado. Durante esse período, durante a pandemia, nós meditamos bastante sobre como a comunicação teve um impacto tão grande na sociedade, também na religião, de forma que alterou também a nossa relação com o sagrado, a relação com o mundo, conosco e também com as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu convido você a participar nos dias 22, 23 e 24 de outubro do nosso 7º Seminário de Comunicação. Muito em breve, nós vamos informar a partir de quando as inscrições poderão ser feitas e como poderão ser feitas. Então eu conto com a sua presença para o nosso 7º Seminário de Comunicação, Mídia e Religião, as novas concepções de relação com o sagrado. Te espero. Fique com Deus. Diante de tudo que nós refletimos nas últimas semanas sobre a graça atual, é importante salientar que devemos ter em nós uma maior estima pela vida da graça, pois ela é uma vida nova, uma vida que nos une e assemelha a Deus. É também uma vida muito mais perfeita que a vida natural. Se a vida intelectual está muito acima da vida vegetativa e sensitiva, a vida cristã transcende infinitamente a vida meramente racional. Esta vida da graça é, na verdade, devida ao homem desde que Deus resolveu criá-lo. A vida da graça supera todas as atividades e merecimentos das mais perfeitas criaturas. Quem poderia reclamar o direito de ser constituído filho adotivo de Deus e templo do Espírito Santo, ou o privilégio de ver a Deus face a face, como ele se vê a si mesmo? Devemos querer esta vida mais do que todos os bens criados e considerá-la como um tesouro escondido, que para adquiri-lo ninguém pode hesitar em vender tudo o que possui. Uma vez que a pessoa entrou na posse deste tesouro, é imprescindível sacrificar tudo para não correr o risco de perdê-lo. Acima de tudo, o cristão deve respeitar a si mesmo, não por causa dos próprios méritos, mas por causa da vida divina que ele participa, e também por ser templo do Espírito Santo. Na tua presença eu posso tocar o céu. Quando passa por mim,
me sinto feliz. Não importa o que os outros digam, a última palavra ao meu respeito vem de ti. Não importa o que os outros digam, a última palavra ao meu respeito vem de ti, vem de ti. Me dê um coração tranquilo, manso igual ao teu. Me dê um coração capaz de te adorar pra sempre, ó Deus. Me dê um coração tranquilo, manso igual ao teu. Me dê um coração capaz de te adorar pra sempre, ó Deus. Na tua presença eu posso tocar o céu. Quando passa por mim, me sinto feliz. Não importa o que os outros digam, a última palavra ao meu respeito vem de ti. Não importa o que os outros digam, não. A última palavra ao meu respeito vem de ti, vem de ti. Me dê um coração tranquilo, manso igual ao teu. Me dê um coração capaz de te adorar pra sempre, ó Deus. Me dê um coração tranquilo, manso igual ao teu. Me dê um coração capaz de te adorar pra sempre, ó Deus. Um coração capaz de te adorar pra sempre, ó Deus. Chegamos ao final de mais um programa. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook e Instagram e assistir todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal.
Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. No programa Encontro Semanal, você fica por dentro de tudo o que acontece na Arquidiocese de Goiânia. Assiste mensagens do arcebispo Dom Washington Cruz e acompanha também reportagens sobre a fé católica. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas. Aos domingos, às 17h15, aqui na PUC TV.